Fala galera da Livre Footbox, estamos aqui com mais um podcast para vocês, falando sobre saúde, falando sobre prevenção da saúde, na verdade. Eu sou o Ari Júnior, estou aqui com meu amigo Bruno. Muito prazer, Bruno. Seja muito bem-vindo, viu? Obrigado pelo convite. Espero que a gente possa entregar bastante conteúdo para essa galerinha aí, massa. Eu espero poder ajudar de alguma forma. Muito bom. Conta pra gente, Bruno, quem é o Bruno aí, né? A gente é qualitativo, né? Eu sei que você já é um psicólogo, mas as pessoas já não te conhecem ainda. Conta pra nós. Eu me chamo Bruno, hoje eu tenho 27 anos, estudei aqui em Belo Horizonte, né, psicologia. Hoje atuo como psicólogo clínico na cidade do interior, né? E mais para frente, quem sabe aqui em Belo Horizonte também, né? Com certeza, vai sim. Estamos precisando aí, né, galera? Uns bons psicólogos aí para trazer. E, Bruno, eu tenho bastante interesse na área da psicologia, tá? Sou um estudante da área por conta própria, digamos, por curiosidade, né? E vai ser um prazerão a gente ter essa conversa aqui sobre essa psicologia aí e trazendo para as pessoas de casa um pouco, pontuando um pouco do que uma clínica, né? O que um clínico faz, por que as pessoas devem buscar isso, qual que é o tipo de ajuda que a gente consegue fornecer para as pessoas com a ideia da prática clínica na psicologia. A prática clínica, né, ela tem um lugar, como a gente já até chegou a falar em algum momento, sobre essa questão da escuta clínica mesmo, né, da escuta, né, um lugar para se escutar as pessoas, né, para que ela possa ser ouvida, né, porque muitas das nossas questões às vezes não tem espaço nem lugar para ser dito, né, e a psicologia ela proporciona, ou pelo menos, né, o psicólogo clínico, mas os outros psicólogos também, nas suas diversas áreas de atuação, né, da forma de o escutar, né, tem essa escuta. E a clínica em si, ela tem uma escuta diferente, né, que é essa escuta especializada, né, clínica, no sentido de ser individual, né, pelo menos no meu trabalho, né, individual, e que possibilita, né, essa abertura, né, de falar, né, falar sobre os problemas, né, fazer o uso dessa linguagem, né, pode dar novos caminhos, novos entendimentos sobre nossas questões, novos entendimentos sobre o que achamos e nós achamos das coisas, né, e aí que nisso a gente possa proporcionar um caminho mais saudável, né, para conseguir viver a vida, né, de uma forma melhor. Muito bem. Você bate em alguma dificuldade? Você acha que as pessoas têm uma dificuldade em falar sobre, né, quando eles chegam para você assim, tem a dificuldade de chegar e falar? Você percebe muito a dificuldade disso acontecer ou é uma prática comum assim? Até a fala mesmo, acredito que as pessoas que têm né, problema, elas não querem falar, elas querem guardar aquilo, né? Encaixotar aquilo, e quão mal faz isso, né? Olha, você encontra de tudo, né, na verdade, né? Tem gente que tem mais facilidade para falar, tem gente que é mais comunicativo, tem gente que consegue falar bem, né, naturalmente. Então essa pessoa conseguir falar melhor, né? Tem gente que é mais tímido para falar, né? Agora, são pontos sensíveis também, né, quando a gente fala, né? Não é todo momento que nós estamos dispostos a falar, nem todo momento estamos dispostos a ficar calados, né? Tem toda essa questão também. Então, há de tudo, né? Há coisas mais fáceis de ser ditas, há coisas mais difíceis de ser ditas, né? Então, é um trabalho, né? Porque as pessoas acham que também tem essa questão, né? Que acham que vai chegar, tem que falar e tem que isso, né? Tem essa questão, tem todo esse, de certa forma, né, esse estereótipo, talvez um pouquinho, né, pensando nisso com relação ao psicólogo, né, mas é um trabalho que leva um certo tempo, né, tem uma característica de ouvir, de entender o que se ouve, né, a partir do que se escuta ali, e levando, né, a condução clínica, o como, né, o que a pessoa está demandando ali daquele momento, né, e entender um pouco melhor, né, se realmente, né, o estado que ela está realmente
como ela está, isso que diz dela ser adoecida, né, realmente está fazendo ela se adoecer, né, entendendo os reais motivos disso, né, a real compreensão, né, que às vezes não é nem necessariamente uma compreensão, né, mas é algo que a gente consegue lidar, né, que a gente consiga lidar melhor com o nosso mundo, com as nossas relações e com nós mesmos, né, com a qualidade de vida, né, eu acho que isso sempre é importante ter em mente. Em busca da qualidade de vida, eu acho que a maioria das pessoas que está nos ouvindo aqui tem esse interesse, né, real em melhorar a vida. O cara que está num patamar que, acredito, esteja ou na média ou estar bem, assim, socialmente visto, ele está bem financeiramente, mas não necessariamente ele está bem psicologicamente por ser isso. Ele, às vezes, exigiu demais de uma carga de esforço, uma demanda física, psicológica para conseguir aquilo. E aí ele tem aquele peso de um estresse, de um estresse grande que ele teve na vida. E isso acarreta algumas buscas da psicologia nesse sentido? Ou você acha que é muito mais pessoas que estão... Ou é de toda forma? Ajuda a entender um pouco o perfil assim que chega lá na clínica. Em que sentido assim, que você fala essa questão desse estresse dessa pessoa com relação a ter condição social nesse sentido? Não, eu falo assim, no sentido, vamos supor, às vezes o cara tem uma carga horária elevada e trabalha muito para conseguir o dinheiro para pagar as coisas, enfim, que ele é um arrimo de família, digamos, né? E ele tem aquela carga de carregar uma família e tal, ou não, ou um cara que chega e já passou por isso, né? Ele já conquistou o que ele precisava ali, mas agora ele não vê mais estímulo na vida e esse cara perde um pouco a vontade de viver, ou, enfim, chega diversas pessoas chegam para você e tem uma demanda. A técnica utilizada de fazer a pessoa enxergar aquilo é a mesma para todo mundo, ou você tem que fazer específico para cada uma pessoa que chega para você, você tem que analisar de uma forma diferente? Não, né? Na minha maneira de trabalhar, né, a gente utiliza a técnica enquanto ferramenta, né? Tem várias técnicas que é possível utilizar, algumas abordagens mais, outras menos, né? Não poderia falar sobre elas, né? À medida que eu vou trabalhando, né, como eu te falei, né? Hoje eu estou atendi pela abordagem existencial fenomenológica e agora estou fazendo uma transição para a psicanálise, né? A gente tem metodologias diferentes, né? Na análise, até por conta da características do conteúdo mesmo que é estudado, né? Nesse sentido. Então, o método, né, que a gente trabalha é a escuta. Né? Por exemplo, eu estou indo para a linha da psicanálise hoje, né? A atenção flutuante. Eu vou escutar o que a pessoa tem. Né? A ideia, né, com a psicoterapia é que a própria pessoa tenha autonomia para conseguir realizar, né, as suas próprias escolhas, a própria análise, entender, lógico, né, casos e casos, momentos e momentos, né, mas que ela consiga ter autonomia de si, das escolhas. Não necessariamente as escolhas serão mais saudáveis, no sentido físico, talvez, mas serão saudáveis no sentido que ela entende, né, os riscos, as escolhas, como ela está levando aquelas escolhas e ela está assumindo esse risco de uma certa maneira, entendendo, né, o risco. Entendi. Então, basicamente, tem pessoas que fazem coisas prejudiciais não sabendo que está prejudicando. Outra coisa é aquelas pessoas que sabem que é prejudicial e faz a si mesma, ou, né, ela cuida para que não faça. Dela, né? Faz parte dela, em algum sentido. Né? Pegando, por exemplo, a questão do atleta de alto rendimento. Perfeito. Né? Ela não necessariamente faz bem aquilo, mas diz totalmente da pessoa, diz da característica, diz da motivação, diz da saúde, de um outro lugar de saúde. Né? Não só essa saúde biológica, né, sistemática, que a gente é importante também. Não estou menosprezando nada disso, é muito pelo contrário, é benéfico demais, mas por um outro lugar também, né, de ver isso de uma outra forma, né, dessa característica subjetiva, individual, daquilo que diz desse eu, né, diz que eu me pertenço, né, isso é meu, isso é, né, é uma questão talvez importante também, que diz dessa questão de
Há uma questão não tão cuidado assim, é um cuidado sem cuidado, vamos dizer assim, mas que é cuidado ainda, né? Cuidado consigo mesmo, né? Mas por uma outra via. Entendi. Então, basicamente, vai por várias vias, né? A gente tem a saúde, como eu já trouxe aqui em outros podcasts, ela não é uma coisa só. O corpo, ele para ser saudável, é multifatorial, né? E um dos fatores é o cuidado com o próprio eu, né? Digamos, com a própria pessoa, o próprio corpo, que está tudo interligado. E falando sobre isso, como você acredita que a gente possa despertar mais o interesse em cuidar do corpo? Interesse em cuidar do corpo? É uma pergunta muito difícil, na verdade, né? Porque passa por características muito subjetivas, individuais, né? Mas sempre é uma boa. Eu acho que é um incentivo com relação à prática, né? Ela pode trazer novas soluções para esse corpo, para essas, né? Para situações de vida, alívio do estresse, por exemplo, um pouco mais saudáveis do que outras alternativas, né? Por exemplo, a questão a atividade física, por exemplo, ajuda muito na redução, por exemplo, de uso de medicamentoso. Perfeito. Né? Eu acho que isso daí é uma maneira, às vezes, de a gente utilizar de meios mais saudáveis, ou pelo menos, vamos dizer assim, menos incisivos, né? Que geram mais prejuízo. Né? Porque a gente tenta sempre, de alguma forma, né? A gente sempre quer o mais, né? Quer o melhor, quer aquela característica melhor, mas às vezes a gente ir pelo menos pior, né? Porque o menos pior é o possível ainda. Sim. Né? Então, eu acho que é começar de baixo, né? Disso assim, tem menos problemas, né? É mais ou é pior, né? Que a questão é melhor ou pior em determinadas circunstâncias, né? A questão será, você está conseguindo fazer atividade física, está indo bem, está conseguindo ir, né? A medicação diminuiu, você não é mais interessante, talvez ficar na atividade física do que dar continuidade a uma certa medicação. Claro, é caso a caso, né? Isso daí tem que ser bem avaliado. Né, no sentido da medicação, da evolução clínica, né, do tratamento psicoterapêutico também, né, à medida que vai avançando. Mas a atividade física é um grande aliado diante de tudo isso. Né, proporciona regulação hormonal, que, né, ajuda bastante, principalmente a questão do estresse, né, que tem um número de cortisol muito grande, né, que deixa no corpo e deixa esse estresse, ansiedade, a falta de dormir neste ponto. E a atividade física, nesse nível de estresse, consegue atuar muito bem nisso, né, que ajuda bastante, né, com relação a essas questões aí, de estresse, por exemplo. Então, mas é o caso a caso, via, né? Mas é uma via muito boa via. também. Legal. Muito bom. A gente está aqui debatendo um pouco sobre várias formas da gente prevenir ou cuidar, ou de certa forma fazer o que é possível com o que tem, né? Basicamente é isso, né? Porque se você parar para pensar, tem gente que se limita a não fazer porque acha que o que tem não dá para fazer, né? Mas às vezes a gente fazer um pouquinho, por exemplo, um corpo que ele é sedentário. Aí a pessoa vai lá e assiste, por exemplo, uma Olimpíada, tá? A Olimpíada é os melhores do mundo que tá ali, tá fazendo coisas que surreais. Ele treinou a vida inteira para fazer aquilo ali. Aí ele tem aquele corpo sedentário, ou seja, não é um corpo que funciona, mas é um corpo que tem um pouco de dificuldade de executar certo tipo de movimento, por exemplo. E aí ele acaba se sentindo um pouco incapaz de executar certo tipo de movimento. Então, ele não vai fazer porque é pouco o que ele está fazendo, então é melhor não fazer, né? Então, tem essas ideias, assim, que eu acho que é muito corrosivas no sentido de iniciar algum processo. Por exemplo, o cara... eu como personal, atendo vários clientes meus e consultor também, né? Eu faço consultorias, então não necessariamente
eu dou aula de personal só, eu faço consultoria praticamente de 400, 500 pessoas que eu acompanho trimestralmente. Ela volta. Então, eu avalio de novo, faço o planejamento de novo, faço a estratégia de novo. Eu enxergo muito a pessoa que chega primeiro, ela chega sedentária, ela chega desconfortável em estar na academia. Porque ela acredita que todo mundo que está na academia está melhor do que ela, porque está primeiro ali. Então, ela estando ali misturada com o pessoal, ela fica meio sem jeito de estar no mesmo espaço. Isso acontece. E a gente tira isso de cabeça da pessoa. Pelo menos na minha área, né? A gente transforma isso em, não, peraí, você está no lugar certo, você procurou o profissional, a gente faz o planejamento, a gente começa do zero, a gente vai começar fazendo assim, vamos usar essa estratégia aqui. Às vezes, por exemplo, uma estratégia de fazer 2 vezes por semana, o cara não começar fazendo 5 vezes, a semana inteira, ele vai sentir uma dor absurda no corpo ali ao iniciar de fazer um exercício físico. Então, a gente acaba dosando pro cara, né? Até a dose é importante, porque mesmo sendo bom, não quer dizer que se fizer muito, vai continuar sendo bom, ou pode ser prejudicar a pessoa mesmo, na vida dela, no trabalho, por exemplo. O que eu boto muito na mesa é que a maioria das pessoas não é atleta de alto rendimento. Ela é uma mãe, ela é uma dona de casa que trabalha, que chega, que cuida dos meninos, que, sabe, esse público mais real, né? Trazendo para a realidade aquilo, e a gente coloca ali na mesa e fala assim, olha, por que você não começa fazendo 2 vezes por semana, né? Começa já a organizar ali o hábito, instalar aquele hábito ali de fazer atividade física, de colocar a prática e aí você vai se sentir um pouco melhor, e aí realmente a pessoa volta daqui 3 meses, ela já está muito mais ativa, aquilo ajudou ela a trabalhar melhor, a dormir melhor, entendeu? Então, alguns gatilhos que nossa área consegue entregar para as pessoas que estão fazendo atividade e começa a fazer atividade física, ou até as pessoas que estavam fazendo e largou e volta, enfim, essas nuances que a gente pega. E trazendo para a sua área, eu acredito também que você consiga pegar aquela primeira pessoa que ela estava com dificuldade muito grande de procurar um psicólogo, porque ela achava que aquilo ali não era necessário, mas daí, de repente, deu na telha, ela foi lá e te procurou. De alguma forma, você conseguiu mostrar para ela que aquele trabalho é super importante para que ela dê sequência na vida dela, para que ela melhore de alguma certa forma, né? Porque ninguém vai procurar um profissional se ele não está disposto a começar aquilo, ou se ele não viu ainda que aquilo é necessário, né? Ele vai porque ele sabe que ele precisa, né? Eu acho que... Tem uma coisa que eu gosto sempre, às vezes, de dizer, né? Que a gente nunca sabe o que nos vai levar, né? Tudo que é novo, tudo que começa, a gente nunca sabe onde vai nos levar, né? E a gente sempre, às vezes, tenta querer ter essa garantia, né? Ter a garantia de conseguir. A gente já quer o resultado, quer garantido. Eu quero começar aqui hoje e quero que daqui tanto tempo eu sei que eu vou ter conseguido isso. E a gente sabe que não funciona dessa forma, né? Tanto o corpo quanto a própria psicoterapia também, ela tem essa questão. A gente nunca sabe exatamente onde a gente vai chegar. A gente sabe que a gente está caminhando com relação a isso. Então, eu acho muito interessante entender, né? Alinhar o que se quer, né? Eu acho que entender o que se quer com o que é possível, né? Porque quando a gente fala desse corpo que é limitado, né? Você fala aí do exemplo de uma coisa é um atleta que está há anos já tem, né, um corpo diferenciado e tudo mais, e tem aquele que quer começar isso, quer ter uma qualidade de vida um pouco melhor, só para cuidar dos filhos, ou algo nesse sentido, ou para si mesmo, ou quer ficar bonita no sentido físico, a estética, né? Tem várias características aí que levam a pessoa a querer entrar para uma atividade física, ou musculação, ou para o gosto, né? Satisfação em fazer atividade física. Mas esse começar a alinhar o que se quer, o que é ser possível, né? Esse corpo que se quer, né? Esse rendimento que se quer, né? Será que ele está alinhado com o que é possível naquele momento? Né? Porque às vezes a gente foca tanto nessa questão desse ideal, daquilo, quero alcançar aquilo, né? Quero alcançar aquela coisa, né? E às vezes a gente esquece da caminhada,
né, desse passo a passo, né, e às vezes é tomar gosto, né. Eu lembro de uma professora minha que falou, agora não vou lembrar agora não, mas ela fala assim, né, o interessante é tomar gosto pela caminhada, né. Então é um trabalho, né. Se essa pessoa, por exemplo, né, como você mesmo falou aí, né, vem, depois de um tempo ela volta, né, faz a avaliação, começa de novo, mas eu acho que isso daí faz parte também a um certo ponto, né, olhando da minha perspectiva aqui, né, com relação a isso, né, que há um interesse, né, e talvez há algo que não pegou ou algo que pegou ali, mas não sabe trabalhar essas questões, igual você começa falando aí, né, acho que as outras pessoas estão melhores do que ela, né. Tanto a pessoa pode chegar com esses pensamentos, quanto realmente o ambiente às vezes não é tão agradável, assim, mas não estou falando no caso, né, nesse sentido aqui, mas pode acontecer em outros lugares, outras situações, outros nesse sentido também, mas não é bem isso, né? Quando a gente está falando no sentido que você está me falando, é dessa pessoa, né, desse começar, né, dessa dificuldade de começar, e às vezes é isso, né? Até na psicoterapia também, né, quando você falou, né, você começou perguntando, né, se fala, não fala, né, às vezes é esse o meu empecilho também, né, no sentido, né, o que seria para musculação às vezes, por exemplo, né, essa questão desse que chega ali, né, para começar. Você tem que saber tirar, extrair a informação ali da pessoa, né? Não, lógico, né? Eu acho que a pessoa já estando ali fica mais fácil, né? Esse Perfeito. que às vezes não está ali, né, que é no sentido desse interesse, que é mais complicado mesmo de a gente alcançar. Muito bem. Né, desse interesse, desse não interesse, né? No meu caso, né, meu trabalho, né, como é psicoterapia individual, né, é muito caso a caso, né? Entender que cada característica de cada pessoa, em cada momento vai precisar ali, né? Mas o foco sempre, eu acho que não pode perder de vista é a qualidade de vida, né? Eu acho que é algo que nos leva à qualidade de vida. Eu acho que é importante, talvez, né, dar alguma atenção a isso. Perfeito. Né? Eu acho que fica bom. Numa forma de analisar uma pessoa, né? Vamos colocar ali uma exemplificação aqui. Uma pessoa chega para você num consultório e te traz certa dissertiva, mas ela no final das contas, ela não consegue falar ou ela não consegue se expressar da melhor forma. Você tem que acabar fazendo uma certa leitura ali do que ela está querendo com aquilo. E nessa dinâmica de extrair essas informações, igual você falou... Eu acho que é até importante, só um pedacinho com isso que você está me dizendo, assim, que eu acho que essa maneira certa, né, eu acho que essa é uma questão, né, muita gente tem, às vezes, dificuldade de ir na psicoterapia, algo nesse sentido, e já entendendo que tem alguma coisa já ali que deva ser feita. Né? Eu acho que até para colocar para as pessoas também, né, que estão nos escutando, que não é isso, né, necessariamente. Lá é o lugar para você falar. Lá não tem jeito certo para você falar, como falar, o que se falar. Né? A gente só vai começar a ter um trabalho a partir do que se fala, né? De ter um entendimento, o que se entende, o que não se entende, né? Porque as pessoas acham, né, que o psicólogo ele vai trazer, né, todo aquele conhecimento, a bagagem no sentido de dar o caminho, né? E não é muito bem por esse lado, né? O psicólogo ele tem, pelo menos, como eu te falei, né, sempre voltando ao meu trabalho, né, Sim. A minha forma de trabalhar, né, em todas essas características, né, é de dar, de certa forma, algum sentido às coisas que ela fala, né, para ela, fazer sentido para ela, de entendimento, de compreensão ou não, né, dar uma certa luz, né, naquilo que se enxerga, que não se enxerga, né. O psicólogo ele não tem, né, a característica de vir acrescentar, né, alguma coisa no sentido de pegar algo pronto e já colocar ali para fazer. Não, né? Um trabalho ao contrário, né? A gente vê o que se tem, né? A gente vê o que se tem, né? O se quer com aquilo que se é possível. Espera, né? colocar na mesa as cartas e vamos ver o que Vamos ver o que a gente tem para trabalhar, né? Igual você mesmo falou, né? Não é todo mundo que por exemplo, você fala recurso financeiro, vamos pensar que é uma coisa que pesa bastante, né? Nisso tudo, né? Não é só isso, né? Ter o recurso financeiro, às vezes, vai proporcionar determinadas coisas que consiga fazer, né? Que possa projetar, se fazer, que outras não, né? Na dificuldade, né? Mas que também não se perde, né? Não tendo esse dinheiro no sentido, né, de conseguir fazer tanta extravagância ou coisa nesse sentido, né? De se trabalhar a questão da qualidade de vida.
né? Porque, lógico, depende disso, mas não só disso, né? Sim. Por exemplo, né? É, Vai para outras. perspectiva, né, de cada um. O que é a qualidade de vida? E não necessariamente aquele que tem mais recursos vai conseguir lidar melhor com os próprios problemas. Perfeito. Entendeu? Tem gente que consegue lidar bem, tem gente, né, que lida melhor de determinadas circunstâncias, lugares, trabalhos. Né? Tem de tudo um pouco. Muito bom. Então, com as cartas na mesa, você consegue trabalhar. De certa forma, pelo que eu entendi, cada pessoa tem seu labirinto. Às vezes eu mesmo me pego conversando com alguém e é muito legal, porque a gente vai conversando e aí às vezes a gente fala coisa que dá uma sacada, desperta alguma coisa na gente, a gente não estava esperando pelaquilo. Ou seja, a resposta vem com a gente falar mesmo. A gente tem que colocar para fora, para analisar aquelas palavras, para poder trazer resposta daquilo, né? Eu acredito que a via de colocar para fora, para analisar, ou deve ter alguma técnica, eu não conheço a fundo a psicologia, mas deve ter alguma técnica de escrita, porque senão, né, muita gente gosta de diário, escrever, né, colocar as palavras para fora. Quando a gente fala, né, dessa questão do falar, né, o falar eu acho que é importante, né, mas eu estou utilizando isso, mas é trazer para a via da linguagem. Né? Quando você fala da escrita, por exemplo, é uma via de uma linguagem, né? De escrever, de conseguir transmitir algo, né? No sentido disso que se quer dizer, né? Com a música, a arte de maneira geral, né? Tem gente que transmite as coisas pela imagem, né? Consegue fazer isso. Os atletas transmitem isso pelo corpo, né? O próprio corpo utilizado para fazer atividade física se expressa de alguma maneira, né? As suas próprias características através dessa linguagem que é dita, dessa linguagem que se relaciona com o outro, né? Então, quando esse falar é o falar, né? Se fala também, eu acho que colocar em palavras, dar nomes, descrever, né? Na medida do possível, é muito interessante. Mas a linguagem, de certa forma, ela é importante, né? Neste ponto. Né? A própria atividade, né? A relação com as coisas, né? Diz um pouco disso. Né? De como é que se comunica com as coisas também. A leitura, então, ela é feita por diversos canais, digamos, né? É como se disse, né? Não tem uma receita de bolo, né? Não tem. Né? Não tem aquilo que eu vou fixar e falar assim, é isso e pronto. Né? Porque em determinados contextos vai me exigir diferentes coisas, né? Qual a questão, né? O que se quer com aquilo que é possível, né? Serve para o outro, mas serve para mim também, né? À medida do que se quer ali, quando eu falo, né? À medida do que se faz, né? Com relação a isso, vai depender dos recursos, do que a gente tem, como é que a gente está trabalhando, né? Por exemplo, como a gente falou, tem gente que tem mais recursos para trabalhar determinadas coisas, tem gente que não tem. Perfeito. Aí a gente tem que achar outras vias, né? Ali diante do tratamento. Né? Tem gente que consegue ter mais disponibilidade, outros nem tanto, para fazer determinadas coisas fora. Né? Por exemplo, tem gente que trabalha o dia inteiro, né? Não vai conseguir fazer, por exemplo, uma atividade física de alto rendimento, ou não vai conseguir, por exemplo, fazer alguma outra coisa que ela queira ali devido a essa falta de tempo. Não quer dizer que ela não possa fazer nada. Perfeito. Né? Tem alguma coisa no dia a dia, questão de alimentação, questão de... tudo um pouco ela influencia também. São micro-escolhas, né? Acaba, no final das contas, a gente é um poço de mini hábitos, digamos. Coisas que a gente vai modificando durante a vida da gente. Por exemplo, a gente traz para alimentação. A via de alimentação é uma via fantástica para o corpo físico, para a mente, enfim. É nutriente do corpo, né? Então, falando nisso... A gente tem a escolha de comer, às vezes, determinado alimento. Tem duas coisas na mesa, uma mais saudável e uma ultraprocessada. Né? Tem essa característica da alimentação, né, que eu acho que, como eu te falei, né, uma questão mais... vamos pegar mais médica, vamos dizer assim, da coisa, né, mais nutricional, mais física, que, como eu te falei, é importante. Né, uma leitura importante
com relação a isso, de entendimento sobre alimentação, sobre o que se come, né? Eu acho que isso diz de bastante coisa. Mas no meu trabalho, às vezes, a gente vai um pouco para além disso. Perfeito. Né? Um pouco para além. Né? Porque quando você fala, tem ali, a gente escolhe outro, né? Por que você escolhe o outro? Aí que tá. Aí é o segredo que eu tô tentando arrancar de você aqui. Por que a gente escolhe o ruim, né? Mas essa que é a questão, não é sobre segredo, né? Essa questão, né? Porque responder seria muito difícil, pode falando assim, para todo mundo, né? O que todo mundo faz. Não é uma regra geral, né? Não é uma regra geral. Né? Existem algumas coisas que são semelhantes, cada pessoa encontra de um jeito ali, o que faz, como é. Você percebe que tipo, há característica no sentido do que se faz com isso. Né? Por exemplo, as pessoas estão comendo bastante fast food ou só comida assim, industrializada e tudo mais, você não tem, só come isso. Né? Aí, por que quer? Porque é possível comer só isso, não sei, né? Cada um tem suas questões com relação a isso também, né? Eu acho que é importante entender que não às vezes nem é sempre porque não quer, né? Acho que tem as variáveis que envolvem tudo isso, né? Mas que também é possível, né? Fazer alguma coisa com isso, talvez. Né, com relação a essa comida, né, para aqueles que às vezes tá ali uma questão de escolha, né, talvez entender, né, porque querendo ou não a comida também ela gosta mesmo disse às vezes, né, uma coisa é a pessoa saudável comendo e tudo mais, né, que come as coisas, às vezes exagera numa coisa ou outra nesse ponto assim, ou tem as características regionais também, que eu acho que isso é importante, né, a questão do nutricional regional. Acho isso interessante também, né? Eu gosto de viajar, assim, de ir nos lugares e ver as coisas. Gosto de experimentar muita comida, sabe? Pelo menos, particularmente, é uma característica minha. E, nesse sentido, eu gosto de ver que também há uma questão cultural também, alimentar, né, com relação a isso, que difere também, né, de uma questão talvez até mais patológica, às vezes, dessa compulsão alimentar. Né? Que aí advém de outras questões, que às vezes vem de traumas, de marcas aí, que às vezes mal trabalhadas, né? E às vezes é levado para comida e para qualquer outra coisa, né? Tudo nesse excesso aí, entendendo que às vezes não vai trazer essa saúde, né? Mas entendendo isso, né? Porque na compulsão há uma questão desse não entendimento, às vezes, né? Ou se entende, mas não se compreende mesmo, né? Toda a situação que se está com referente a isso. Sim, falando de compulsão alimentar, a gente está com uma obesidade crescente, né? Vários artigos aí lançaram há um tempo atrás, de 2016 ou 2018, que na América do Norte já estava a mais de 50% da população obesa. E agora isso está chegando no Brasil, né? Não era a realidade do Brasil, mas agora isso vem chegando para o Brasil. Acredito que pelo acesso, né, mais fácil a industrializados e tal. Às vezes também a dinâmica de vida um pouco mais confortável. Que acredito que chega, vamos supor, às vezes a pessoa teria que andar muito mais para fazer as coisas no dia a dia. Às vezes as pessoas tinham que fazer muito mais coisas no dia a dia, agora não, agora está muito mais acesso. A tecnologia também ajuda muito. Então, a gente tem que ter um pouco de educação, e é o que a gente vem trazendo nesse podcast. Educação alimentar, educação do sono, educação física geral, de treinamento, de munir o corpo com atividades saudáveis, sabe? E aí vem você com a sua área que é fantástica no sentido de educação mental, digamos, se for uma colocação bacana, acredito que seja. Uma educação mental tem vários aspectos. Acredito que se você analisar, cada um vai ter uma característica diferente, até porque ele vem de um lugar diferente, ele vai para um lugar diferente, não tem como analisar ninguém da mesma forma. Mas assim, a pessoa, ela chega num psicólogo e ela vai dissertar ali, de certa forma, o que está acontecendo na vida dela, que está indo para um caminho X, um caminho Y. E aí, como é que você faz para munir essa pessoa com o que ela tem ali,
Você faz um clareamento, faz ela enxergar algumas coisas. Como é que é esse processo? Conta pra gente. Eu acho que também é importante, né? Porque às vezes tem essa intenção que o psicólogo ele trabalha sozinho, né? Enquanto profissional, né? Eu acho que também entender que cada profissional tem a sua competência diante de dizer sobre determinadas coisas, né? Por exemplo, com relação a essa questão de obesidade, eu não sou especialista nessa área, eu tenho entendimento dos casos no qual eu tive contato, né, de trabalhar, né, e alguns casos em parcerias também com nutricionistas, né, já trabalhei em parceria de certa forma com fisioterapeutas, né, porque cada um tem sua área de atuação também. Né? Eu não sei dizer necessariamente questão de comida, né? O que vai comer, não vai comer, deixou de comer, sim. Né? O meu trabalho não passa por essa via, né? Isso daí é outro profissional, né? E aí geralmente quando chega nesse ponto, nesse sentido, a pessoa querer, eu geralmente faço as recomendações, né? Procuro às vezes procuro um personal trainer, vai lá conversar com ele, ver o que você acha, né? Vai lá no nutricionista, conversa com ela, ver o que você acha, né? Porque também parece que não é dividido, né? A gente está trabalhando da mesma forma, né? Na questão do cuidado. Né? É integrado, né? Cada um tem o que fazer, como fazer, né? Em respectivas áreas, né? Agora, o meu lado aqui que eu posso dizer é essa questão que eu estava falando da comunicação, né? Dessa linguagem, né? Como é que essa pessoa se relaciona com essa comida. O que tem nessa comida que ela faz ela, né, ela se relacionar dessa forma, né, às vezes adoecida diante da comida, né, o que faz isso tudo, da onde que vem, como que vem, desde quando começou isso, o que vem fazer com isso, né, o que é possível fazer, o que não é possível fazer, seja de uma atividade física, seja de uma nutricionista, ou a pessoa mesma, às vezes ela vai levantando suas próprias coisas, né? Nisso muita gente pega, às vezes até mesmo ela começa a estudar ela mesma por ela, né? Tem gente que vai levar por essa via. Te ajuda muito, né? Quem está estudando e aprimorando. Né? De certa forma, né? As pessoas elas vão achando as próprias saídas, né? Diante da situação, né? Porque ela chegou onde ela chegou sabendo por onde ela andou. Então, ela sabe também o que ela dá conta, o que ela não dá conta até aquele certo momento. Né? A partir disso é um novo trabalho, né, que a gente faz, né? De começar, de refazer, de construir, de desconstruir determinadas coisas, né? Lógico, não dá para falar características, igual eu falei, determinantes, né? Porque cada pessoa, né, vive num contexto diferente, num lugar diferente, com recursos diferentes, né? Então isso daí não tem como a gente trabalhar diante disso, mas tem como, né? Mas individualmente, mas certo. Coletivamente, falar assim, é isso, a gente não sabe. A gente consegue levantar os dados, entender algumas coisas, algumas características, né? Características regionais que ajudam a gente a identificar, características assim, nesse sentido de entender o contexto, né, que a gente está passando historicamente, mas sempre a gente baseando e voltando também para o tempo que a gente está hoje, né? Porque o tempo que está hoje é a nossa dificuldade, né? A dificuldade do nosso trabalho vem dos problemas da atualidade, né? Quando você fala da obesidade, é um problema atual. Né? Quando você fala assim, tanta gente está lá, né? Como trabalhar isso? Né? Cresce tanto, né? Está proliferando dessa forma de entender, né? De que isso se torna uma normativa, né? do nosso conceito social de ter essas características, ou tinha e não era observada, né? Porque pode também ter essa questão, né? Não era olhado também quanto patológico, não tinha os números para descrever tudo isso também, né? E hoje já temos muito mais facilidade para desenvolver pesquisas e tudo mais, que consegue um banco de dados muito melhor do que a gente tinha antes para esclarecer melhor quais características nós temos, né, com relação à obesidade, por exemplo, que você está me falando, ou realmente tem um aumento mesmo, né, na questão da qualidade de vida. Então, vários fatores, né, o que faz, por exemplo, se a pessoa comer ou não, né, por exemplo, um industrializado ou o outro. É o quê? É a dificuldade? É o fazer? Não é fazer? É o quê? Né? Não estou falando que deveria também, é uma questão de cada um, né? Da pessoa entender, querer mudar ou não. Né? Não estou falando que quem come industrializado está com problema ou algo nesse sentido. A pessoa está comendo. Eu acho que essa questão não é sobre isso. Né? São possibilidades. Né? São outros caminhos. Né? São caminhos, talvez, que podem ser mais saudáveis. Né? Pode ajudar bastante, né? Essa questão da atividade física, quanto a questão psicológica mesmo, né? Mental. Não, perfeito.
quando eu coloquei a obesidade aqui em xeque, mas isso vale para N motivo quando a gente se fala de fisiologia do corpo, ou corpo humano, em determinadas as áreas, tudo que venha a acarretar algum problema é multifatorial. Não vai vir uma coisa que fornece aquilo especificamente. Por exemplo, não se dá para trazer uma pessoa da área da psicologia aqui e não colocar a depressão e a ansiedade na mesa, né? Que também é multifatorial, né? Sei que a gente conversando, sei que não é você que é a pessoa que faz esse diagnóstico, mas o que você vem a dizer assim, sobre o que você acredita que leva muito a uma ansiedade ou a uma depressão, né? Se está na mesa ou você acha que não deva falar sobre isso, como é que funciona aí a sua ideia sobre isso? Tem o que a gente pode pegar como base, né? São as características que descrevem a depressão e a ansiedade, né? Vamos dizer assim. Eu não tenho todas as características assim, de cor, né? Até porque cada pessoa também tem a sua própria maneira de estar ali diante do processo depressivo, de um processo de ansiedade, né? Mas há uma observação muito grande, né? Chega a ser, vamos dizer assim, patológico mesmo, né? Essa questão que às vezes, muitas vezes, pode ser muito taxado por várias coisas, né? Que às vezes é um processo de adoecimento que a pessoa está levando e a própria sociedade. Acho que hoje menos, né? Eu acho que hoje tem várias, né? A gente passou por um momento muito complicado, né? Da pandemia, né? Eu acho que isso as pessoas refletiram bastante sobre a saúde psicológica de uma maneira geral, mas, né, o humor deprimido por muito tempo, né, a falta de ânimo, a falta de vontade de fazer as coisas, né, sempre está cansado, sempre está né, uma preguiça muito grande, por exemplo, né, a preguiça é uma característica também, né, que a gente vai trazer, lógico, falando que caso a caso, tem situação, não é toda preguiça, toda nesse sentido, mas é um conjunto dessas características, né, baseado no contexto que está inserido também, né, porque não podemos confundir tristeza com depressão também, né, porque há momentos tristes, há momentos, né, nós vivemos dessa forma, que há luto, ao né? comum, ao luto. Teve pandemia, Né? muita perda e tal. Muita tristeza, né? As perdas, né? Geram algum nível de tristeza e que fazem parte também, né? Não necessariamente é depressão, né? Agora, sim, pode ter esse processo depressivo, né, que acumula nisso, que pode atrapalhar agora mesmo essa questão, né, de se inserir na atividade física, algo nesse sentido. A ansiedade e a depressão acabam andando bem juntas, né, a depressão da ansiedade, né, os tempos de hoje muito corridos, muito acelerados, também um nível de estresse muito grande, né, há sempre uma demanda tão alta, né, de resolução de coisas, tem que fazer isso, aquilo ali, né, que acaba por não se resolver, né, e acaba ficando nesse, às vezes, até um frenesi de determinadas pessoas, algum nesse sentido, mas um estresse muito grande, uma ansiedade muito grande, que nada se resolve, porque tem que resolver muita coisa, fica nesse ponto, né, e gera muita ansiedade também, né, muito, muito catalisado, né, por esse tempo de hoje, né, o tempo de hoje, ele acaba favorecendo alguns desses processos patológicos, né? Não necessariamente não quer dizer que não tem solução, né? Eu acho que é importante também quando você fala, né, essa questão dos tempos, né, do que era antes, no qual você falou, né, da bariátrica, do corpo, também tem essa questão mental, né? A gente hoje vive um tempo diferente dos outros, né? Tanto em comunicação, né, que é a questão disso, quanto as altas demandas, né, que o mundo às vezes hoje demanda muito mais, tem muito mais coisa para demandar, muito mais coisa para comprar, muito mais coisa que não tinha antes, né? Era até escasso, né? Escassez também, que era diferente tanto dos alimentos, as coisas, né? Lógico, cada um na sua via, né? Eu acho que tem que se aprofundar mais nesse ponto, mas são características que vão mudando com o tempo, né? E eu acho que no momento que a gente está vivendo hoje, seja depressão, ansiedade, e as outras coisas também, outras, né, características que vão vir aí, que vêm aí, né, como patológico, né? Seja a questão da saúde mental, né, que aparece,
já apareceu diversas formas, né? Cada época tem as suas características aí, o TDAH, né? Hoje tem um borderline, por exemplo, tem um burnout que está ficando mais, vamos dizer assim, famoso, né? Mas já existia há um tempo atrás. Não, né? já existia, mas eu falo o seguinte, né? Vai ficando famoso. Não existia, mas eu falo assim, as características, né? Que às vezes essa é a característica do tempo agora, né? Da resolução. Porque às vezes as pessoas querem que a gente tenha algo pronto. Como é que eu resolvo isso? Mas isso é novo, isso é do agora, esse é um problema do agora, né? A gente tem que aprender a resolver juntos aqui, né? Essas questões, porque é no dia a dia, né? Que a gente convive com as pessoas, no trabalho, né? É no dia a dia que a gente aprende, é no dia a dia também que a gente acha soluções para nossos próprios problemas, né? Perfeito. E é igual você disse bem aí, nós achamos as soluções para o nosso problema, porque cara, não adianta você pegar a sua demanda e jogar no colo do profissional e falar, resolve para mim, né? O paciente, ou o cliente, ou o aluno, o que seja. Vamos pegar a ideia da academia, né? até igual você falou. Ele tem que ajudar. O primeiro caso que você falou, né? Da questão do querer ou não. Né? Começa, para, né? É este ponto, né? Que, tipo assim, ele mesmo ali, né? Vai ter que levantar o peso ali. Né? Se caso queira fazer atividade física. Né? Se ele quer fazer atividade física, se ele quer se inserir neste mundo, por exemplo, ele vai ter que fazer... Tem um preço, né? Tem que pagar algum preçozinho ali. Tem que fazer, né? Não tem como não... preço do fazer, não exatamente. tem como não fazer para estar ali, né? Seja pouco ou seja muito, em algum nível, né? Perfeito. Ou seja, eu não consigo dar aula para o aluno que não vem para academia, né? Eu bato na tecla com meus alunos e falo assim, olha, você tem que chegar aqui. Quando você chegar, eu dou meu jeito de treinar. Você chegar. Então, você faz o favor de chegar e aí eu dou meu jeito. Que aí eu consigo. Ou seja, o cara tem que chegar no seu consultório. Aí você dá seu jeito de extrair informação, de ajudar ele ali. Se ele não consegue chegar, fica difícil para a gente trabalhar. E, ao mesmo tempo, um segundo passo, digamos... Depois que ele já consegue chegar, ele tem que ajudar a gente a ajudar ele, né? Porque a gente está tentando ali botar ele num trilho que ele queira, porque se ele não quisesse aquele trilho, ele não estaria procurando a gente como profissional. Se a gente está tentando colocar ele naquele trilho, ele tem que buscar informação também, ele tem que ouvir um pouco mais, ele tem que estar disposto a dedicar ali um determinado tempo, ou fazer determinadas coisas para poder atingir aquele trilho ali e pegar aquele caminho que eu acredito que ele queira, porque ele foi buscar você ali, ele foi buscar... Enfim, ele consegue chegar na gente e consegue sanar um problema que ele acha que ele tem, ou que ele tem, né? Eu acho que é sempre importante, né, a gente valorizar, né, aquilo que é possível, né, no sentido de... igual você mesmo falou, né? Às vezes a pessoa... não está na academia, vamos pegar a ideia da academia ou do consultório, vamos pensar assim, né? Não está no consultório, né? Não sei se deveria ou não estar, né? Porque eu acho que isso também é um ponto complicado de se dizer. Pelo menos no meu ponto de vista, né? No sentido de, tipo assim, determinar tem que ou não estar, né? Eu acho que isso daí é um ponto. Mas aquele que já quer, né? O que quer estar ali, né? Eu acho que isso já é um começo, né? A pessoa que vai, né? Há uma tentativa. Né? Há algo ali, como dizer, há um fio. Né? Se vem, é porque alguma coisa quer ali naquele lugar. Né? Se a pessoa vê ali. Lógico, tem algumas características, outras não, nesse sentido, né? Do fazer a atividade física, mas esse fio, né? É entender, talvez, né? O que conduz a mais, isso é realmente um caminho que está querendo, quer vir malhar, né? Quer ir num psicólogo, quer não, né? Eu acho que a tentativa é um começo disso. Sim. Né? A partir da tentativa, né, tem as continuidades que a gente vai tentando ou não, né, fazendo sentido isso, né, se está fazendo sentido as coisas que está fazendo, como estão fazendo, né, como que se... a partir disso, né, a partir desse tentar ali, né, vai surgir, como não surgir também. Né, eu gosto mesmo. Tem vezes que para, tem vezes que continua,
né? Às vezes continua e tem gente que fica por um longo tempo. Sim. Né? E tem gente que muda de esporte, né? Tem gente que está trabalhando uma coisa aqui, daqui a pouco já está em outra, está fazendo outros esportes também. Porque eu acho que também é importante, né, essa questão da atividade física. Né? Eu acho que a gente sempre vai esbarrar em algumas coisas, né? Mas tem outros esportes, tem outras atividades físicas de uma maneira geral que as pessoas acabam gostando, né? Porque às vezes fala assim, eu não gosto de academia, não gosto de ficar levantando peso lá, né? Às vezes até cria gosto depois de alguma coisa assim, mas às vezes gosta de um boxe, por exemplo, gosta de lutar, né? Tem gente que aí gosta de ir ali e ter um ambiente para isso, né? Para se desestressar ali de uma outra forma também, mas que ter uma qualidade de vida, ter um corpo de uma outra forma também, que faz parte, né? Eu acho, atividade física, o esporte de maneira geral, né? A relação com a comida, tudo, são muito maleável, muito distinto, muito característico, muito subjetivo, né? Eu acho que cada pessoa tem seu caminho. Eu acho que talvez é importante isso também, né? Porque muitas vezes as pessoas procuram já na academia, por exemplo, de uma forma no qual ela já espera algo, né? Já espera ser algo que não é ela, para começo de conversa. Perfeito. Né? Algo que não é ela. Ela está indo procurar outra coisa, né? Independente disso, né, eu acho que é importante nesse tentar, nesse reconhecer, de entender. Né? Eu acho que também a gente precisa, nesse ponto, entender de que lugar nós estamos falando. Né? Beleza, né? Eu quero estar lá fazendo atividade, alto rendimento, quero estar correndo, sei lá quantos quilômetros, eu quero isso e aquilo. Tá, mas de onde é que nós estamos? Né? Não é sobre não correr, não é sobre não ir. Né? Eu acho que é sobre ir, né? É sobre fazer, né? Se quer realmente, quer ser um atleta, quer ser né? quer ir para a musculação, né? Quer melhorar o corpo de alguma maneira, eu acho que é interessante, tem que ir, né? Tem que tentar, mas também é bom reconhecer de onde que nós estamos falando. Né? Nós estamos falando de um cara que está puxando 30 no supino, ou não estou falando de uma pessoa que está ali com 5 quilos? Porque às vezes é isso. Né? Às vezes é isso, né? Às vezes tem uma vergonha, tem um constrangimento, né? Seja dependendo do lugar, ou seja por um estereótipo, ou por uma cultura, dependendo do lugar, dos lugares que vão, como se vão, né? E às vezes que não faz sentido para a gente, né? Às vezes a gente está indo para a academia, mas a gente está indo de uma outra forma, né? De um outro jeito, às vezes é isso, é encontrar essa forma, né? Que seja sua, né? Que te faça querer, que te tenha vontade e que te dê mais qualidade de vida também. Né? Eu acho que isso é importante. Muito bem. Pessoal, eu, assim, acredito muito na ideia do cuidar da parte preventiva. Tá? Quando a gente fala em prevenção, a gente está... Por exemplo, eu sempre trago esse exemplo porque ele é legal. Que vamos pegar a saúde bucal. Saúde bucal, nada mais que a gente tem há determinado tempo aí, não faz 30 anos, 40 anos que a gente tem saúde bucal. Tá? Você quase não vê avós hoje chegando com a carga, os dentes, né, no final da vida ali. Então, passou para a mãe, aí a mãe já começa um pouquinho de cuidado. Agora a gente está batendo pesado com os meninos, né? E aí vai introduzindo aquele cuidado com a boca, porque você precisa dos dentes até o fim da vida para fazer a mastigação, para fazer certos tipos de coisa. Então, cada vez mais a prevenção, ou seja, tem que escovar a dente, tem que escovar 3 vezes por dia, ali é um investimento, né? Prevenir doença ou prevenir perdas físicas que são importantes, né, na vida da gente. Esse tipo de prevenção que eu venho trazendo aqui cada vez mais no podcast, ou seja, levando para a sua área, qual seria o fator preventivo na parte do psicólogo? O que você previne? Por exemplo, a pessoa não estar doente, ela não tem nada, mas você acha saudável ela ir uma vez por semana, 2 vezes a cada 15 dias lá, de forma preventiva, a não ter desenvolvimento de determinadas situações que ele possa passar por isso? Então, como é que funciona? Né,
vou linchar um pouco mais a minha prática, né? Do que o que eu fiz, né? Porque aí eu posso falar com... Né? Eu não posso falar de uma maneira geral, né? As pessoas não procuram psicólogo quando estão bem, né? O que aparece para mim, no meu consultório, né? Vem geralmente dessa forma, né? Essa questão do preventivo, acho que é algo que é possível tentar no sentido do corpo, né? Das relações, né? De trabalhar melhor as suas relações, de uma maneira mais saudável as relações, nesse sentido. Mas prevenção é algo distinto, um pouco diferente pelo menos na minha abordagem, na maneira de trabalhar, porque como é que a gente se previne, né, daquilo que a gente não sabe o que vai vir, né? Então a gente trabalha o que está no momento, né, no sentido de aquilo ali, ó, né? O que a gente tem é o que está até o presente, né? Não estou falando que não deva ter projetos futuros, né? A gente fazer planos, fazer metas, construir nesse sentido, né? Mas entendendo que essas rotas sempre podem mudar, né? Vamos pegar a ideia... Eu acho que a ideia da academia ficou legal e tudo mais, mas porque às vezes a gente traça uns planos, né, para a gente fazer determinadas coisas, né, igual começar uma academia, né, e às vezes quando a gente se depara, né, com a realidade, com o real, com a dificuldade mesmo que às vezes isso está muito para além do que a gente imagina, né? Então os planos eles precisam mudar a partir disso, né, caso queira dar essa continuidade, né? Então neste ponto, né, a gente precisa refletir melhor, né? Não, se eu quero isso, né, não é tanto do jeito que eu estou pensando, né? Vai ter que ser de uma outra forma, né, para isso tudo. Então nesse sentido não tem como essa prevenção, né? Eu acho que nesse sentido, eu acho que a gente tem várias características aí, várias coisas, né, que a gente pode fazer nesse sentido, mas não é garantido, né, enquanto questões psicológicas, né, não estou falando de questões biológicas, né, no sentido das doenças, né, da questão de anticorpos, né, isso também, né, igual eu falei, a atividade física melhora muito a questão, né, de vários fatores, né, de adoecimento, né, no sentido de medicação e várias outras coisas, mas no sentido psicológico a gente não consegue prever, né? A gente nunca sabe o que vai nos traumatizar, né? A gente sabe o que nos traumatizou e a gente às vezes fica evitando elas, né? Como se fosse a mesma coisa, né? E às vezes isso que é onde que entra a patologia, onde entra as dificuldades, a própria dificuldade às vezes em fazer alguma coisa, né? Esse entrave, né? Em fazer alguma coisa por causa desses traumas que já passaram, né? E a gente nem sabe como a gente vai lidar com eles depois, porque a gente não teve contato com ele, né? O que a gente sabe é como a gente está lidando com isso, né? O momento presente. Aí, neste ponto, há várias coisas que a gente pode estar fazendo, mudando os caminhos, testando as novas coisas. Legal. Né? A gente fala que a psicologia é tentativa e erro. Né? Por quê? Porque não tem caminho. A gente não sabe qual caminho que vai dar certo. Ou chegar e falar assim, ó, faz isso, isso e isso, vai dar isso. Né? Beleza. Mas dar conta de fazer isso, né? Se sentir bem fazendo isso é outra coisa. Né? Porque não é só sobre isso. Né? Para nós, enquanto trabalho, né? Não é só sobre fazer só aquilo, mas tudo que envolve fazer aquilo. Né? Seja a musculação, seja a alimentação, seja, né, as relações que ela tem ali, a relação com o próprio corpo, a relação com si mesmo. Né? Então, são várias características ali que a gente vai entendendo. Né? E a gente tenta puxar esse fio, né, daquilo que a pessoa traz ali para a gente, como que ela consegue conduzir e ver o que é possível na realidade dela. De fato, né? De fato. Quando eu falo, então, pelo que eu consegui processar, uma forma preventiva seria após um determinado momento de uma procura com algum certo problema. Ou seja, igual você disse, ninguém vai no psicólogo quando está bem. Perfeito. Mas às vezes o cara vai uma vez, ele está precisando, mas aí os retornos, ele já não vai estar mais. Você conseguiu ali dar uma qualidade para ele ali, para ele seguir ali, mas ele está sempre retornando para uma espécie de manutenção ou para uma conversa para poder dar seguimento aí ele fez um plano. E outra coisa, falando sobre planejamento, é muito legal falar sobre isso. Pelo menos o que eu acredito é que planejar não pensar num determinado tempo e a coisa que vai acontecer em si. É você ter algo a buscar
e alguma iniciativa ali para poder prosseguir ali com o caminho, mas não necessariamente é aquele caminho certinho, aquela linha reta do ponto A ao ponto B que vai acontecer. Não. Planejamento é você ter o que buscar em determinado tempo e vai ali, vai aqui, vai conseguindo de um jeito, do outro aqui não deu certo, dali vai dar. Enfim, abrindo e fechando portas, as né? variáveis existem, né? Não tem como, né? E, tipo assim, às vezes também eu acho que há algumas questões que a gente pode trabalhar que às vezes são empecilhos, às vezes, né? Que há uma melhora, né? Há um desenvolvimento, né? Principalmente para quem está começando, né? Vamos pegar um processo patológico, assim, vamos pegar um vício mesmo, né? De alguma coisa, ou então até mesmo questões da comida, né? Comer compulsoriamente. Neste ponto, o começar ele se torna difícil porque ele começa esperando dar continuidade sem parar, né? Sem ter recaídas, né? Sem se perder no meio desse caminho, né? Que vai ser um caminho, né? Por mais que iluminou o caminho, né? Percorrer ele é diferente, né? Mesmo que você entenda um pouco melhor para onde que se ir, né? Quais são as melhores intenções, o que funciona melhor, o que não funciona melhor para você. Em um certo ponto, né? Tem essa compreensão, né? A gente pode chegar nessa compreensão e mesmo assim não conseguir dar conta de fazer, né? Por causa que vai ter essas recaídas, vai ter momentos que se perde, né? Nessa ida para onde que se quer, né? Consegue fazer, não dá conta de fazer, não tem recursos para fazer. Então, às vezes a gente tem que entender melhor a situação onde que a gente está, né? Não tem recurso, né? Como é que faz para a gente conseguir esse recurso para conseguir isso que se quer, né? E isso não é, quando eu falo assim, parece que é muito certinho, metodológico, bateu, né, martelo ali, não. Isso a gente vai pensar, testar, porque muitas coisas vêm, muitas ideias vêm, muitas questões vêm e às vezes funciona, outras não funcionam, né? Até mesmo para entender que realmente, se quer isso por causa disso, ou não se quer por causa daquilo, né? Consegue dar nome aos bois, vamos pensar assim, de uma forma melhor, né? Consegue se entender e entender o outro de uma forma mais, como dizer assim, mais saudável e consegue, né, dar continuidade a essa, como que eu posso dizer, a esse projeto, né, que a pessoa se propõe a fazer na vida dela, né? Ela consegue dar continuidade, que não seja forçado, maçante, né? Que não seja destrutivo mais do que construtivo, né? Todo esse projeto, essa vontade de fazer as coisas assim. Legal. Bruno, o caminho das pedras, ele é difícil para todo mundo, né? É possível perseguir, produzir, progredir, mas não quer dizer que vai ser fácil, né? É uma coisa que a gente tem que trilhar. A gente está encerrando aí agora o nosso podcast. Você tem algum ponto de atenção aí que você queria deixar para o pessoal de casa aí? Alguma observação? Eu acho que o que minha professora falou para mim, eu acho que eu peguei isso, eu acho que é importante talvez, né? Eu acho que o interessante é criar gosto pelo caminho, não pela chegada. Né? Eu acho que a chegada é importante, tem seus méritos, tem todas as suas questões, né? Mas criar gosto pelo caminho. Acho que isso daí é entender, né? Que a caminhada é por essas vias, as quedas é por essas vias, né? E o que fazer, o que não fazer diante disso. Fica difícil em determinados momentos, do que se quer, do que se propõe, do que se dar conta de fazer, né? Mas se é a caminhada, né? Se tem satisfação, se tem um carinho com a caminhada, né? Então basta caminhar, né? Para estar continuando no projeto, né? Perfeito. Muito bem, pessoal. Esse foi nosso podcast aí. Lembrando aí a galera, as aulas nossas estão bombando. A gente tá com as aulinhas bacanas aí. A gente aqui, Bruno, tem a Live Online, né? Às vezes até por essa falta de recurso. Recurso, por exemplo, de tempo. A pessoa às vezes gasta muito tempo deslocando, até pegar um carro. Às vezes em uma academia, a gente com essa pandemia que veio, a gente conseguiu construir uma academia que agora a gente leva dentro da casa da pessoa para ela não precisar de sair e ter um tempinho ali de meia hora, já tomou o banhozinho, como a hora está pronta ali. Então a gente facilitou bastante aí o processo de acesso à atividade física, exercício físico,
para as pessoas. E o link segue aqui abaixo aqui do podcast, tá? Quem quiser conhecer mais, tá nosso site aqui. Tá tudo estruturado. Nós temos nosso blog agora lotado de conteúdo bacana aí. E a gente volta com mais... Essa rede social do Bruno aqui, vou colocar também, né? Coloquei... Como é que é lá? Bruno _ Fonseca Psi. Perfeito. Pessoal, quem quiser aí uma consultoria aí com o Bruno, segue ele aí no canal dele também, por favor. Aquele abraço. Tchau, tchau. Muito obrigado.